Eu quero, amigos, pensando hoje na pessoa de Isaías, eu quero ficar um pouco dentro desta visão que, de certa maneira, concorreu de modo maravilhoso para a mudança dos caminhos da profecia na predição a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há a menor dúvida que Isaías é o maior dos profetas messiânicos. E diz assim o capítulo 6 do seu ensino: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Alguns intérpretes acham, e eu concordo com eles, que esta morte do rei Uzias, registrada aqui, foi a morte da sua lepra. Porque no capítulo 1, verso 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá nos dias de Uzias. Mas agora ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Tudo indica que Isaías era muito bem recebido no palácio de Uzias. Era muito amigo do rei. E Uzias foi um dos maiores reis de Israel. Ele tinha marcas imbatíveis. Ele era um homem bondoso, ele era um homem realizador, ele era um homem operoso, ele era um homem generoso. Mas foi crescendo, e um dia ele entrou no templo e resolveu oferecer um sacrifício no altar. E chegou uma pessoa e disse: o senhor não pode oferecer sacrifício, que o senhor não é sacerdote. E ele diz: mas eu sou o rei, quem manda aqui sou eu. E ficou leproso. Foi a sua morte social. Ele continuou vivo, mas fora do palácio, fora da cidade, até o dia do seu enterro. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano quando Uzias, porque desobedeceu a Deus, foi castigado, eu vi o Senhor. Quando o rei da terra adoeceu, eu vi o rei do céu que não adoece. E ele então descreve: o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a sua tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado está o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Imaginem, Uzias desobedeceu a Deus, se tornou leproso, saiu do palácio, foi morar numa casa fora da cidade. Isaías, que era amigo do rei, quando disse: Uzias morreu, ele viu o Senhor Deus que não morre. E ele viu um Deus que era santo, um Deus maravilhoso. E ele então, quando viu esse Deus, ele sentiu o seu pecado e ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a tua santidade. Ai de mim. É interessante que quando nós lemos o capítulo anterior, nós encontramos no capítulo 5, verso 1, ai dos que se levantam cedo
para correrem para o mal. Ai dos que chamam bem ao mal e ao mal bem. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Ai dos que são poderosos para beber. É Isaías falando dos ais. Ai daquele outro. Mas agora, quando ele viu Deus, ele diz, ai de mim. Ai de mim. Eu preciso ter a minha vida purificada. Eu preciso ter a minha vida santificada. Eu quero dizer para vocês que a santificação da vida é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, o homem, por mais pecador que seja, quando aceita Jesus, ele experimenta o perdão. Deus o perdoa. Deus perdoa. E só Deus pode perdoar. É interessante nós lermos, né? Quando trouxeram aquele paralítico para Jesus curar, Jesus disse imediatamente, filho, os teus pecados te são perdoados. Em outras palavras, comece pelo perdão dos seus pecados. Quando Jesus curou um paralítico, e está descrito no capítulo 5 de São João, ele depois encontrou o homem curado e disse, não peque outra vez para você não adoecer de novo. Então, esta atitude de santidade, de obediência a Deus, que marcou Isaías, é aquela marca que hoje tem caracterizado grandes servos de Deus no cristianismo odierno. Ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. Quem sabe você fala palavrão? É tempo de parar. Quem sabe você entra no quadro daqueles que contam as chamadas piadas indecorosas, eróticas. É hora de parar. É hora de parar. Porque quando o homem se dispõe a parar, ele realmente ouve Deus falando. E Deus então lhe diz, eu quero que você seja isso, eu quero que você seja aquilo. Durante a Páscoa de 1993, assisti, maravilhado, juntamente com minha esposa, à apresentação da Paixão segundo São Mateus, uma composição de Bach. E logo que terminou aquele maravilhoso espetáculo, eu quis então fazer um reestudo sumário na vida de Bach para aprender alguma coisa sobre ele. E fiquei maravilhado com a história da Paixão segundo São Mateus, que ele escreveu sob a orientação de Deus, e ele então disse que eu não me exalte, que Deus seja exaltado. E quando vemos aquela obra, nós sentimos Deus sendo exaltado na pessoa de Jesus. Como eu gostaria que você que assiste esse programa agora dissesse, ó Deus, eu sou pecador. Ó Deus, eu quero ser perdoado. Ó Deus, eu quero a tua santidade. Pela primeira vez na vida, uma alegria enorme encherá o seu coração. E eu espero para sempre. Amém.